Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao quinto capítulo Grupo Motopropulsor. Antes de iniciarmos, peço a todos que deixem o seu like, ativem o sininho, compartilhem e se inscrevam no canal. No Grupo Motopropulsor, veremos a definição, classificação, quantidade, posição, velocidade. Definição. As máquinas que produzem energia mecânica a partir de outros tipos de energia são denominadas motores. Então veja que a primeira definição de motor é justamente transformar uma energia em outra energia. Todos os motores que transformam energia calorífica em energia mecânica são denominados motores térmicos, assim como os aviões a hélice e a jato. Então, os motores que equipam as aeronaves, elas são classificadas como motores térmicos. Então, a primeira palavra térmico, ela vem de calor, temperatura, está relacionado a esses dois nomes. Nesse caso, como vai ser transformado a energia térmica para energia mecânica, que é justamente o movimento das peças móveis, através da energia calorífica, através do combustível. Então, o combustível ele vai ser o precursor em transformar a energia calorífica em energia mecânica. Então, o motor ele precisa entender e ele vai entrar em funcionamento no momento em que transformar essa energia proveniente do combustível em movimento das peças. Quanto à classificação, os aviões podem ser classificados em dois grupos principais: aviões a hélice e aviões a jato. Ambos se baseiam na lei da ação e reação, terceira lei de Newton. Nos aviões a hélice, o motor produz tração através de uma hélice. Os motores usados para girar a hélice podem ser de dois tipos: pistão ou turbohélice. Independente do tipo de motor que nós estamos falando aqui, assim como nós vimos no slide anterior, todos eles estão associados à terceira lei de Newton. O primeiro tipo de motor, que é o motor convencional e o motor mais equipado em todas as aeronaves construídas até hoje, são motores a pistão. Então este motor assemelha-se ao dos automóveis. Veja que a composição desse motor é semelhante à composição de um automóvel. Logicamente, guardadas as devidas proporções e também guardada a segurança de voo. Então veja, não pode ser igual, porque se for igual, o motor veicular ele pode acarretar em problemas a qual, se você estiver dentro de um veículo, você pode estacionar e fazer a sua manutenção. Para um avião, não é tão simples assim. Devido à segurança de voo, dentre outros parâmetros importantíssimos em relação à segurança de voo, esse motor ele precisa ter uma alta confiabilidade, uma alta durabilidade, ter também a forma como essa estrutura é construída com materiais muito mais resistentes em relação a um motor veicular e, consequentemente, tornando o motor mais robusto. Fora que os sistemas precisam ter redundâncias, diferentemente de um motor veicular. Esse motor a pistão ele é econômico e eficiente em baixas velocidades e altitudes. Então aqui é um ponto principal. Esse motor ele vai ter uma alta eficiência e um baixo consumo voando em baixas altitudes e em velocidades compatíveis ao motor. Logicamente compatíveis também à hélice, que é importante. A sua maior vantagem é o baixo custo, sendo por isso muito utilizado em aviões de pequeno porte.
é alimentado por um combustível chamado gasolina de aviação, ou, abreviado, Avgas. Então nós temos aqui um exemplo de uma aeronave a pistão nas duas imagens. Turbohélice é um motor turbojato modificado, onde quase toda a energia do jato é aproveitada para girar uma turbina, a qual aciona uma hélice através de uma caixa de engrenagens de redução. Então veja na imagem que vai ser um motor a reação e vai ter uma hélice acoplada com uma caixa de engrenagens e, consequentemente, acoplada a esse motor. A caixa de engrenagens ela é importante porque o motor a reação ele é um motor que gera muitas rotações por minuto. Então, as hélices elas têm estruturas limites, a qual, se for ultrapassada essas rotações por minutos, elas podem se desintegrar. Então, essa caixa de redução, que são várias engrenagens de tamanhos diferentes, vão fazer com que a rotação desse motor seja transferida para a hélice dentro dos limites de construção e de estrutura da hélice. E ele é chamado de turbo-hélice. 90% de tração gerada pela hélice e 10% de tração gerada pelos gases de escapamento. Então, o que isso significa? Que dos 100%, 90% de tração, ou seja, a força em que esse motor vai puxar ou empurrar a fuselagem, está responsável pelos 90%. Os outros 10% vão estar no resíduo, ou seja, lá nos gases de escapamento do motor a reação. É alimentado por um combustível chamado querosene. Então veja um tipo de aeronave que vai estar equipada com o motor turbohélice. E ao lado direito, nós temos o seu funcionamento. Então nós temos a hélice, nós temos a gearbox, que é essa caixa de redução de engrenagens, e nós temos o motor turbo-reação, composto pelo compressor, câmara de combustão, turbina e bocal propulsor. Então, os 90% vai ser realizado de tração na hélice e os outros 10% vai ser realizado na saída do bocal propulsor, que é justamente no escapamento desse motor. Aviões a reação. Estes aviões usam motores que impulsionam o ar diretamente dentro dele. Os motores usados podem ser de dois tipos, turbojato ou turbofan. Então, no motor turbojato, o ar admitido é impulsionado num fluxo de alta velocidade, utilizando a energia expansiva dos gases aquecidos pela combustão. Em baixas velocidades ou baixas altitudes, torna-se antieconômico e ineficiente, sendo por isso um motor mais apropriado para aviões supersônicos. E o alimento desse motor vai ser o combustível chamado querosene. Então veja que a estrutura, a construção desse motor é totalmente diferente em relação a um motor a pistão. O motor a pistão, guardadas suas devidas proporções, logicamente, ela terá muito mais peças móveis, muito mais peças delicadas em trabalhar e também de fazer a sua manutenção em relação ao motor turbojato ou turbofan, a qual, no motor turbojato ou turbofan, as únicas peças móveis que vão estar transformando a energia calorífica em energia mecânica vão ser somente duas estruturas, que vai ser os compressores e as turbinas. Então, nesse caso, é um motor muito eficiente em altas velocidades e em altas altitudes. E tem uma baixa eficiência em velocidades menores ou em baixas altitudes. É por isso que ele vai ser equipado em projetos de aviões supersônicos. Então, na imagem que nós temos aqui,
nós temos ao lado esquerdo uma aeronave militar equipada com um motor turbojato e ao lado direito também temos uma aeronave, nesse caso uma aeronave civil, há muito tempos atrás, que era equipado com motor turbojato. Então aqui a gente pode ver o seu conceito. Então nós teremos os compressores, câmara de combustão, turbina e a câmara de exaustão, o seu tubo de exaustão. Turbofan. Este motor é constituído por um turbojato acrescido de um fan. Simples assim. Ou seja, eles chamam o motor principal, que é o turbojato, como núcleo, motor núcleo, e na frente dessa estrutura, desse motor, é colocado um grande ventilador. Por isso que vem do inglês fan. Como é que funciona esse tipo de motor? Ele vai seguir o mesmo princípio que o turbojato. Porém, a grande diferença é que o fan, que é esse ventilador maior, essa estrutura maior, localizada na parte posterior da asa e acoplada com os compressores e turbina, vai gerar uma diferença de temperatura. Então veja, no princípio do motor turbojato, 100% da sua tração vai ser realizada no tubo de escapamento. Logo, o ar que acaba saindo nesse tubo de escapamento está em elevadíssima temperatura. Esse aumento de temperatura vai fazer com que as moléculas de ar que estão próximas se agitem cada vez mais. Esse aumento de movimento das moléculas, consequentemente, logicamente, entre outros tipos de fatores existentes, vai gerar esse ruído. Então, até por isso, na aviação civil, o motor turbojato ele foi extinto. Logicamente que, atualmente, algumas aeronaves executivas, jatos de pequeno porte, são instalados, são construídos com esse tipo de motor. Na aviação comercial, ela foi praticamente extinta, justamente pelo alto ruído que era gerado. Então, nesse caso, a solução que os engenheiros buscaram é justamente colocar esse ventilador, esse fan, na parte da frente do motor. Então, quando se tem esse ventilador na frente, surge um outro fluxo de ar. Então, nós temos um fluxo principal do ar, que é justamente o fluxo que vai entrar dentro do motor e justamente no tubo de escapamento vai ser gerado esse ruído, e um segundo fluxo de ar, que é proveniente desse fan, ele vai vir pela parte externa do motor. Então, consequentemente, esse ar mais frio, ele vai diminuir a temperatura dessa câmara de combustão, e esse ar mais frio, ele vai se encontrar com o ar mais quente proveniente do tubo de escapamento. Então, esse ar mais frio, ele vai, vamos colocar entre aspas, acalmar esse movimento das moléculas de ar e, consequentemente, reduzindo esse ruído. É por esse motivo que esse tipo de motor ele vai ter uma eficiência maior, um ruído muito menor em relação ao motor turbojato. Justamente porque esse bypass ratio, essa razão que vai ter entre a quantidade de ar que está entrando em relação à quantidade de ar que está saindo, que vai ser muito maior esse ar que estiver entrando, vai fazer com que a queima de combustível seja menor, melhorando mais ainda a eficiência do motor e diminuindo o consumo desse motor. Então, voltando aqui para o slide, as vantagens deste motor são elevada tração, baixo ruído e grande economia de combustível. É por isso o tipo de motor mais amplamente utilizado nos aviões de alta velocidade atuais. E o combustível que vai alimentar esse motor é o querosene. Para as aeronaves turbohélice,
só para a gente relembrar, ele vai ser equipado nessas aeronaves que vão estar voando em uma altitude e velocidades intermediárias. Então, o motor a pistão, ele vai ser construído para aeronaves que vão querer voar em velocidades menores e em baixas altitudes. O motor turbohélice vai ser na altitude e velocidades intermediárias. E o motor turbofan vai ser numa velocidade e altitude superiores. Logicamente, existe um limite, porque acima disso vai ter que ser um motor turbojato, que está relacionado aos motores supersônicos, velocidades supersônicas e mais eficientes em elevadas altitudes. Quantidade. Quanto ao número de motores, poderão ser monomotor, bimotor, trimotor, quadrimotor ou multimotor. Então nós temos, é bem simples, monomotor vai ser um motor equipado na aeronave. Bimotor, 2 motores equipados na aeronave. Trimotor, 3 motores equipados na aeronave. Quadrimotor são 4 motores. E multimotor vão ser 5 motores para cima. Quanto à posição, os motores que usam hélice podem ser tratora, propulsora ou tandem. Tratora, então o motor a pistão com a hélice vai estar na parte da frente, tracionando, puxando toda a estrutura, fuselagem, empenagem, asa, tudo que está ali fixado no motor. Propulsora vai estar relacionado na parte de trás, que vai empurrar toda a estrutura. E tandem, uma parte do motor vai puxar, que é tração, e a outra parte vai empurrar, que vai ser a propulsão. Com isso, finalizamos o nosso 5º capítulo. Muito obrigado e até a próxima.